está nas contas dos combustíveis. A Petrobras anunciou mais um aumento no preço da gasolina já a partir dessa terça, né? Sexto aumento no valor do combustível, enquanto o diesel vai ser reajustado pela quinta vez. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel vai subir 15 centavos por litro e a gasolina 23. Isso nas refinarias, vamos ver quanto é que chega na bomba. Petrobras afirmou que o reajuste ocorre por conta de um alinhamento dos preços no mercado internacional. É algo que tem acontecido, né? Nas últimas semanas com uma intensidade bem grande. É justamente sobre esse assunto, né, esse novo aumento dos combustíveis, que eu vou conversar ao vivo agora com o economista Álvaro Desidério, que está com a gente aqui no BG. Oi, Álvaro, situação difícil, a política do stick push, economiza aqui, vai ali, mas que tá alto tá, né? Não tá brincadeira, não. Boa tarde, Polito. A gasolina, neste ano, ela já subiu na bomba cerca de 35%. Então, eu acho que não tem nada que tenha subido 35% nos primeiros 3 meses do ano, que tenha tanto impacto sobre o bem-estar do consumidor. Então, infelizmente, essa é a situação. Ô, Álvaro, mas se a gente fizer uma análise mais profunda nesse assunto e falar um pouco de reforma tributária, talvez fique mais evidente como o Brasil e os estados precisam repensar essa questão. Já não é de hoje, né? Só que chegou no momento, com a crise causada pela pandemia, decisões de governo, e que está todo mundo realmente estrangulado. Sim. O que o governo pode fazer, digamos, a médio prazo para resolver esse problema dos altos preços dos combustíveis? Ele tem que fazer uma boa reforma tributária. Não tem jeito, tá? Acho que é cerca de 60%, 55%, 60% do preço que chega na bomba tem a ver com tributos, tem a ver com tributos que vão se acumulando no âmbito federal, no âmbito estadual. Tem também a margem das empresas, né? Mas como elas prestam um serviço, então é natural que se tenha uma margem aí. Então precisa urgentemente fazer algum tipo de reforma nesses impostos. O difícil é escolher qual reforma fazer, né? Agora é o seguinte, você acha viável no curto prazo, se a gente fizer um cálculo básico aí em relação ao ICMS, a arrecadação de ICMS em Santa Catarina é algo estrondoso, é a principal receita, arrisco dizer. Dá para cortar um pouquinho e balancear com outro tipo de arrecadação? Isso seria inviável na atual circunstância? Afinal de contas, a gente gasta muito com previdência por aqui. O que se avalia em relação a isso, em relação ao Estado? A receita do ICMS gerada pelos combustíveis, ela fica em torno de 20%. Então, ela é uma parte bastante importante da receita total, né, para financiar as despesas do Estado. O que poderia ser feito do ponto de vista econômico, quer dizer, o que está nas mãos do Estado, é tentar compensar com incentivos fiscais. Quer dizer, você precisa revisar a quantidade enorme que a gente tem de incentivos fiscais, entender se eles trazem benefício econômico para a sociedade como um todo e aí tentar fazer alguma compensação tributária. O que o Estado pode fazer é isso, porque a maior parte desse processo está nas mãos da União, visto que a Petrobras é uma empresa que é tratada como estatal, mas no papel ela é de capital aberto, negociada em bolsa, tem investidor estrangeiro, que exige que ela cobre o preço em dólares, que implante essa política de preço. Então, o que fica na mão do Estado é tentar compensar economicamente. E acho que a saída seria discutir alguns incentivos para saber se eles de fato trazem um benefício econômico e aí tentar compensar com a arrecadação de ICMS, né? Ou com uma redução do ICMS. Brasil definitivamente é o país do subsídio, né? Adoram dar subsídio para tudo, é impressionante. Aí no final das contas é óbvio que estoura no médio e longo prazo, mas o governo federal pontuou a questão do gás, zerou, fez a mesma coisa no diesel, a intenção foi boa e cobrou efetivamente os estados em relação ao ICMS, toquei nesse ponto, porque em relação ao combustível especialmente, o percentual é bem alto, né? E faria uma diferença danada na ponta do lápis. Sim, faria uma diferença danada na ponta do lápis e especialmente, tá, você podia permitir aos postos e às distribuidoras, se você desonerar tributariamente, que eles concorram. Quer dizer, onde você tem uma distância maior, você vai cobrar um preço um pouco maior, onde é mais próximo, você consegue cobrar um preço menor, mas ele precisa desonerar, não tem jeito, tá? O grande problema dos subsídios é que a gente não avalia depois se eles de fato entregam o benefício econômico para o qual eles foram desenhados inicialmente. Você não tem um programa oficial de avaliação e, de preferência, o mais transparente com a sociedade possível. Então, eles são dados com uma boa ideia, uma boa intenção, só que a gente não consegue medir
o quanto eles trazem de benefício. E toda vez que você dá, você tem que compensar aumentando impostos de outro lado, porque precisa financiar saúde, educação, segurança, todo o conjunto dos serviços básicos oferecidos à população. Valeu, conversamos ao vivo com Álvaro Desidério, economista, aqui no Balanço Geral. Obrigado, Álvaro. Valeu, um abração. Obrigado, Polito. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.